Olá, futuros servidores da FASEPA do Estado do Pará. O que é, professor, a FASEPA? Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará. Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará. Eu creio que você fará parte dessa fundação. Quem crê, diga amém ao final. Creia que você vai ser aprovado. Você será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos aqui trazer para vocês a dica sobre a lei número 5.789, a lei número 5.789, que essa lei, nós vamos já verificar, ela cria a antiga FUNCAP. Vamos já falar sobre esse tema, tá? Ela cria a antiga FUNCAP, hoje FASEPA, tá? Mas vamos por parte. Então, por isso vamos colocar o nome dessa aula, Lei 5.789 e alterações. Muita atenção, hein? Muita atenção, porque essa lei ela foi alterada, tá? Vamos falar de uma alteração que nem está no programa, mas é importante você saber. Depois você, por curiosidade, anote essa alteração aí. Antes, todavia, entretanto, eu quero lhe convidar para você fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Isso. Por essa minha lista de transmissão, você vai recebendo as suas dicas. Só você me chamar aqui no WhatsApp 919-8230-9873. Você me chama aqui no WhatsApp, professor, eu vou fazer o concurso aí, futuro servidor da Fundação de Educação Socioeducativa do Estado do Pará, e eu quero fazer parte aí, né, da lista dos futuros servidores. Você me chama no WhatsApp, é gratuita, tá? E aconselho também a me seguir no Instagram, _Valnei Oliveira, por lá você recebe dicas também. E não menos importante, na plataforma do meu site, eu vou colocar aqui, terão lista de questões. Lista de questões. Eu fiz um projeto, estou iniciando um projeto, e vai ser muito bom, da seguinte forma: professor, estou com dificuldade, por exemplo, na lei de improbidade administrativa. Lá você adquire a aula completa, geralmente a metade da aula está no YouTube, a outra metade vai estar na plataforma, e lista de questões do estilo da banca aí para o seu concurso. Aí, sucessivamente, nos demais assuntos. Ah, professor, lei de anticorrupção, ou o próprio decreto da lei de anticorrupção, vai ter lá também. Então, basta você, inicialmente, para encontrar legislações, digitar o meu nome, Valnei Oliveira, né? Está aqui o meu nome, Valnei Oliveira, no YouTube, e o número da lei. E aí você já vai observar a lei de LGPD também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, a Lei 5.810 de 94 já está aí disponível no YouTube, ou seja, uma gama de legislações pretende abordar praticamente toda a legislação de vocês aí da FASEPA, tá? Então, você vai ficar atento aí e vai adquirir aquilo que lhe é necessário. A pessoa quer adquirir todas as legislações, sem problema, pode adquirir, tá? Olha só, primeira informação que eu tenho sobre essa lei, quando você faz a leitura da lei, logo no artigo 1º, antes disso, lá no título, diz que essa lei, a Lei 5.789 de 93, ela cria a antiga Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, a FUNCAP, e dá outras providências. Vamos já fazer a leitura dessa lei, todos os artigos, são pouquíssimos artigos, né? Inclusive, na plataforma do meu site vai ter uma lista de questões sobre essa lei. Não tenha dúvida que essa lei ela é forte para cair na sua prova, tá? Não tenha dúvida, é forte para cair na sua prova. Então, o que acontece aqui? Eu irei colocar uma questão, farei uma questão, né? Você pode adquirir no meu site sobre essas legislações, as questões elaboradas por mim. Meus alunos conhecem as QS, Ctrl+C e Ctrl+V mental, questões sonhadas, tá? Mas olha só, antes de nós iniciarmos essa lei, eu quero trazer uma legislação que, apesar de não estar no programa, é importante você ficar atento, porque é a Lei 7.543 de 2011. Não quiser nem anotar, não tem problema, não vai cair, né, porque não está no programa. Que você, assim que for possível, faça a leitura lá no artigo 17. Por que, professor? Por que o senhor quer passar uma situação que nem está no meu programa? Porque, para pensar, você fará parte aí
da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, da FASEPA, tá? E aí, o que acontece? Você tem que saber qual foi a lei que alterou. E justamente essa lei, lógico que ela tem outras peculiaridades, mas o que interessa para a gente está no artigo 17, diz que fica, no caso aí, alterada a denominação Fundação da Criança e do Adolescente, antiga FUNCAP, que a gente vai ver que foi essa lei que criou a FUNCAP, para Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, a FASEPA, que é o órgão que você vai fazer parte, tá bom? A fundação, na verdade, a fundação pública você vai fazer parte, certo? Então, para você, de repente, eu começar a estudar essa lei, ia ficar na sua curiosidade. Ah, professor, tudo bem, mas qual foi o momento que houve a mudança do nome de FUNCAP para Fundação, no caso aí, de Atendimento Socioeducativo? Foi através dessa lei, no artigo 17, a Lei 7.543 de 2011, tá? Mas só para curiosidade, para ter termo de curiosidade. E lembrando também, depois que você fizer a leitura do artigo 17, você pode ler o parágrafo único também, que lá diz que ficam criados, né, alguns quadros de comissão, aí 3 cargos de direção, de gerente, né, vai falando alguma coisa lá, tá? Mas vamos agora pontuar a nossa lei. Então, veja bem, você já sabe que em 2011, justamente na Lei 7.543, esse tema que a gente vai falar agora, FUNCAP, foi alterado a nomenclatura para FASEPA, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. Fechou? Muito bem. Agora vamos voltar especificamente para a lei, tá? Voltar especificamente para essa lei. Lembrando que agora na sua mente, toda vez que nós falarmos FUNCAP, você sabe FASEPA. Vamos lá. O artigo 1º diz: fica criado a FUNCAP, Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, FUNCAP, hoje você sabe, FASEPA, tá? Entidade, questão sonhada logo aí. Primeira coisa que nós temos que entender é que hoje, né, FASEPA, outro momento FUNCAP, mas é a fundação pública que nos interessa e é aquela que você vai fazer parte, tá? Anote aí que ela é criada, é uma entidade sem fins lucrativos. É importante, hein? Anote aí que o examinador vai querer falar, a FASEPA tem fins lucrativos. Não, é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Não possui fins lucrativos aí a fundação, no caso de Atendimento Socioeducativo do Pará, antiga FUCAP. Uma outra informação importante, quero que você entenda, é que ela possui personalidade jurídica de direito público. Cuidado, hein? A banca vai querer falar personalidade jurídica de direito privado. Errado. A antiga FUCAP, hoje FASEPA, possui personalidade jurídica de direito público, tá? Personalidade jurídica de direito público. Fechou? Fechou, professor? Muito bem. Aí, olha só, ainda é importante, aqui está a cereja do bolo, vou até colocar com uma cor diferenciada, hein? Vou até colocar com uma cor diferenciada. Por quê, professor? Presta atenção. A antiga FUNCAP, hoje FASEPA, não está subordinada à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social, a CETEPS. Não é subordinada a palavra. Na minha opinião, o examinador vai querer colocar subordinada. Errado. Escreva aí. Está vinculada. Opa! Está vinculada. Vinculada a quem, professor? Marque aí a secretaria, olha só, vinculada. Vou até colocar vinculada com uma cor diferenciada para você entender que eu acredito que é isso que o examinador vai querer trocar na sua prova, hein? Por isso que eu vou colocar aqui numa cor diferenciada. Tá? Então, mais uma vez, a antiga FUNCAP, hoje FASEPA, ela está vinculada, não é subordinada, é vinculada a quem, professor? Marque aí, vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho, Secretaria de Estado, Secretaria de Estado, como coloca aí, né? Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social. De Trabalho
e promoção social. Certo? E promoção social. Muito bem, né? Conhecida como aqui CETEPs. CETEPs. Fechou o raciocínio? Fechou, professor? Então, pronto. Então, não tenha dúvida que esse artigo 1º é um dos fortes candidatos para cair na sua prova. Lembrando que, assim que finalizar essa aula, com o passar do tempo, claro, ainda a sua prova, vai jogando o número da lei, colocando Valnei Oliveira. Lei de probidade administrativa, Valnei Oliveira. Vou gravar aqui no YouTube. A metade, outra metade na plataforma do meu site. Lei anticorrupção, 12.846, 2013, Valnei Oliveira, mesma coisa. O decreto da lei anticorrupção, e assim vai, tá? LGPD, lei de racismo, você vai colocando Valnei Oliveira, que o que estiver disponível no YouTube, você vai aproveitando. Se você tiver a dúvida ou quiser mais da lei, você pode ir na plataforma, lá você vai ter a lei completa e mais, a lei completa e mais também questões, tá? Olha só, quem for assistindo ao vivo vai colocando ok aí, vai dando like, né? Depois faça um bom comentário na plataforma, aí no próprio YouTube. Olha só, coloque questão sonhada no artigo 2º. Por quê, professor? Que o artigo 2º, ele fala quais são as finalidades da antiga FUNCAP, hoje Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará, tá? Vamos ver a primeira finalidade, inciso 1, artigo 2º, inciso 1, marque aí. Ó, promover a execução de política de assistência social, marque aí assistência social, mais uma vez, vinculado ao desenvolvimento das ações de proteção especial à criança e ao adolescente. Cuidado, não é somente a criança, tá? É a criança e ao adolescente em situação de risco pessoal ou mesmo risco social, conforme prevê a Lei 8069 de 90. Você já sabe, a Lei 8069 de 90 é a lei que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre várias peculiaridades que existem no Estatuto, existe o artigo 1º, que traz a chamada proteção integral à criança e adolescente. Você sabe que criança, para efeito de Estatuto da Criança e do Adolescente, é pessoa até 12 anos incompletos. E adolescente, para efeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa entre 12 e 18 anos. Fechou? E, como o próprio nome diz lá no Estatuto, salvo engano, o artigo 2º, parágrafo único, excepcionalmente aplica-se a Lei 8069 de 90 para a pessoa entre 18 e 21 anos. Tá certo? Mas o que você tem que entender é que a primeira finalidade que aparece no artigo 2º é que a hoje FASEPA, antiga FUNCAP, tem como finalidade promover a execução da política de assistência social vinculada ao desenvolvimento das ações de proteção especial à criança e adolescente, tá? Em situação de risco pessoal ou mesmo em situação de risco social. Fechou? Muito bem. Segunda finalidade aí, cooperar com os órgãos e entidades públicas, seja a nível federal, cuidado, hein? A banca vai falar somente a nível estadual, porque é uma fundação pública estadual. Claro que não, claro que não. Se o objetivo é, no caso aí, fortalecer, né, os direitos em relação à proteção da assistência social à criança e adolescente, lógico que a Fundação de Assistência Socioeducativa do Estado do Pará, lógico que ela tem que cooperar com os órgãos e entidades, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal e também, cuidado, hein? A banca vai querer colocar somente as entidades públicas? Não. E também vai cooperar com as entidades privadas, seja essa entidade privada nacionais ou mesmo estrangeiras, na execução de atividades que foi falado, que trata do inciso anterior. Perfeito? Então, coloque aí no seu material, artigo 1º, questão sonhada, é forte para cair. Artigo 2º, também nós falamos as finalidades, tá? No caso aqui da FASEPA, também é forte para cair, fortíssimo, fortíssimo. Mais uma vez, lembrando, né, que nós falamos no início da aula, quem não está chegando daqui para o final, depois vai assistir o início, que vai ficar disponibilizado aí na plataforma do YouTube, que nós falamos a legislação que trouxe a alteração do nome, né? O nome que mudou de FUNCAP para FASEPA, que foi a Lei
7.543 de 2011, lá pelo artigo 17, você faz a leitura, tá? Muito bem. Vamos para o artigo 3º. Professor, o que é? O senhor falou que nós vamos trabalhar essa lei, a lei 5.789/93 alterações, só que até agora não estou vendo alterações. Tudo bem, mas já já nós vamos ver alterações, que inclusive você depois pode confirmar a alteração já já da lei 6677 de 2004. A lei 6677 de 2004, ela vai alterar. Tanto é que eu nem vou ler o artigo 4º aqui dessa lei. Eu já vou ler a lei 667704, que vai alterar o artigo 4º, vai alterar o artigo 8º e vai alterar o artigo 9º. E essa lei 6677 de 2004 vai acrescentar o artigo 9º-A e 9º-B. Tá? Então, muito importante, só aqui no curso Valnei Oliveira, que você fica a par das alterações para você não ser surpreendido na hora da sua prova. Não esqueça que eu lhe convido para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Aqui eu vou dar dica de todas as legislações, os principais tópicos, tá? Aguardo vocês. Vamos lá. Uma outra informação importante é você entender o que constitui o patrimônio hoje da FASEPA, antigamente FUNCAP. O que institui, professor? O que constitui o patrimônio? Os bens e os direitos que lhe forem destinados por força da lei de extinção, né, no caso aí da Fundação do Bem-Estar Social do Pará. Então, outrora era a Fundação do Bem-Estar Social do Pará, né, e aí, no caso, por força de lei da extinção dessa fundação, foi criada a FUNCAP, e todos os bens e direitos de lá já fazem parte aí da FUNCAP, hoje, com alteração de nome, FASEPA, tá? 2, as verbas que lhe forem destinadas, muita atenção, hein? Seja essas verbas destinadas pela União, seja destinadas pelo Estado, seja destinada pelos municípios, tá? Seja destinada por demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais, e pessoas físicas, tá? Então, todos estes aí, pessoa física, né, pessoa nacional, pessoa internacional, pessoa de direito público, direito privado, pessoa jurídica, né? Todas essas podem contribuir para a FASEPA e tudo isso vai entrar como que pessoa constitui patrimônio da antiga FUCAP, hoje FASEPA. E o inciso 3, receita de convênio, doações e aquelas inerentes às suas atividades, tá bom? Então é muito importante, artigo 1º falamos ali das peculiaridades da criação da FUNCAP, hoje FASEPA. Falamos do artigo 2º das finalidades, o artigo 3º falamos do patrimônio. Todos esses artigos são muito importantes, podem cair na sua prova, tá? Aqui eu já vou lhe pontuar a Lei 6677 de 2004. Não esqueça de baixar aí também, tá? A lei, olha só, número 6677 de 2004. Essa lei já começa a trazer alteração na Lei 5789 de 93. O que, professor, que essa lei trouxe de alteração? Olha só, essa lei ela vai alterar, tá? Ela vai alterar quais artigos, professor? Ela vai alterar, anote aí, os artigos 4º, por isso que agora eu já vou ler essa lei. Vai alterar também o artigo 8º, lógico, né, pessoal? Alterar os artigos da Lei 5789 de 93. E vai alterar também o artigo 9º, tá? Então, preste atenção, é importante, você que não é muito acostumado assim a estudar, né, legislação, quando a banca pede, igual aconteceu aí, né, inicialmente a banca, houve um erro formal, a banca tinha colocado a lei complementar 52 de 2006. Na verdade, essa lei complementar tratava da reestruturação da Santa Casa, mas tanto é que meus alunos procuraram, né, os alunos, professor, quero comprar essa lei complementar 57 de 2006. Eu perguntava logo, pera lá, já em cima da prova da Santa Casa, né? Pera lá, para quê? Não, professor, concurso da FASEPA. Não, pera lá. Houve um erro formal, com certeza, tanto que aconteceu, vai haver uma alteração, né, e houve alteração da banca, e hoje, né, porque eu explicava para eles, eu até tirei da plataforma do meu site para não vender e depois, né, ter o reembolso. Então, eu já até tirei para não vender errado. E aí, agora sim, agora, inclusive, pode ir na plataforma do meu site, vai ter já lá
essa lei aqui, umas questões sobre essa legislação, suas alterações, elaboradas por mim, para você mais ou menos saber como é que vai cair na sua prova, tá? É bom exercitar, porque você fica sabendo como é que as questões podem cair na prova. Muito bem. Então, olha só. Essa lei 6677/2004, ela vai alterar o artigo 4º, o artigo 9º, o artigo 8º e o artigo 9º. E também ela vai acrescentar, olha só, ela vai alterar esses artigos que eu falei para os senhores e para as senhoras, e ela vai acrescentar, vamos ver também, vai acrescentar o quê, professor? Vai acrescentar o artigo 9º-A e o artigo 9º-B. Artigo 9º-A e também vai acrescentar o artigo 9º-B. Tá bom? Então, bora por parte. Como nós havíamos lido o artigo 3º, agora bora para o artigo 4º, lembra, na Lei 6677/2004. Só aqui organizar. O artigo 4º. Só aqui. Ok. Como a gente está ao vivo, né? Não tem como a gente fazer o corte aqui. Mas só para a gente ver. Vamos isso para a Lei 6677/2004, isso. Bora ver o artigo 4º. Depois a gente volta aí para continuar no artigo 5º nessa legislação que não alterou. Tá? Vamos lá. Olha só. Diz aí a Lei 6677/2004. Os artigos do artigo 4º. Vamos lá, artigo 4º. Artigo 4º diz assim, ó, para desempenhar, artigo 4º desta lei, tá? Para desempenhar eficientemente sua finalidade institucional, a FUNCAP, hoje FASEPA, constituir-se-á da seguinte estrutura organizacional básica. Olha só, hein? Estrutura organizacional básica. É importante isso. É importante isso. Estrutura organizacional básica. Outrora, organizacional básica. Outrora da FUNCAP, hoje FASEPA. Vamos lá? Qual é aí, professor? Olha o macete para você nunca mais esquecer. Qual é o macete? É o GAGNUD. Professor, ou GAGNUD, pode ser. GAGNUD. GAG. Opa, GAGNUD. Não é nudes, não, hein? É nude. GAGNUD. Pronto. No macete do GAGNUD, GAGNUD. Pronto. No macete do GAGNUD, nós estamos diante do quê? Estamos diante da estrutura organizacional básica da antiga FUNCAP, hoje FASEPA. O que é, professor? Gabinete, anote aí. O que é o diretorias? Diretorias. O que é o gerências? Gerências. E o que é o núcleos? Núcleos. Tá bom? Macete, GAGNUD. Para quê, professor? Para analisarmos a estrutura organizacional básica da hoje FASEPA, antiga FUNCAP. Ainda aí, vamos lá. Parágrafo único, tá, do artigo 4º. A representação gráfica da composição organizacional, o funcionamento, as competências das unidades, as atribuições e responsabilidades dos dirigentes serão estabelecidos em regime aprovado pelo chefe do Poder Executivo. Cuidado, hein? Não é pelo chefe do Poder Legislativo, é pelo chefe do Poder Executivo, leia-se governador. Fechou? Pronto. Então, finalizamos aí, tá? Esse tópico. Lembrando, mais uma vez, tá? Que eu vou apagar aqui, mas para você marcar no seu material. Daqui a pouco eu vou voltar de novo no artigo 8º dessa lei, porque foi alterado.
Depois eu vou voltar mais uma vez no artigo 9º dessa lei. Depois a gente vai acrescentar o artigo 9º A e 9º B nessa lei, tá? Só para você ficar atento aí. Mas agora vamos voltar para o artigo 5º da Lei 5.789, porque ele foi mantido. O artigo 5º da Lei 5.789, ele foi mantido, então vamos lá. Lembra que só foi alterado o próximo, né, vai ser o 8º, que a gente volta, né, para a lei que alterou. Certo? Então vamos lá. O artigo 5º traz a seguinte redação. Deixa eu voltar aqui. Para o artigo 5º. Vou voltar aqui para o artigo 5º da lei, justamente da lei 5.789. Vamos lá. Vá anotando as informações importantes, hein? Artigo 5º, vamos lá. O presidente, olha só, o presidente será responsável pela supervisão geral da fundação. Uma coisa um tanto quanto lógica, né? Do Gag-Nude, que nós falamos agora, lógico que do Gag-Nude que nós falamos agora, não tenha dúvida que, como ele colocou aqui, o presidente será responsável pela supervisão geral da fundação, bem como ele será responsável pela coordenação e planejamento necessário à efetiva consecução dos fins da instituição. Tá bom? Muito bem, vamos continuar. Fechou. O parágrafo único do artigo do 5º foi revogado, então vamos esquecer. Artigo 6º revogado, artigo 7º revogado. Vamos para o artigo 8º, mais uma vez lembrando que houve alteração no artigo 8º, então vamos voltar para a lei que alterou, que foi justamente o quê, professor? Que foi justamente a lei 6677 de 2004. Então, bora para o artigo 8º da Lei 6677 de 2004. Artigo 8º não, na verdade, a nova leitura do artigo 8º que está na Lei 6677 de 2004, tá? Vamos lá, artigo 8º passa a ter a seguinte redação, vamos lá. A investidura, tá? A investidura, certo? Nos cargos de provimento efetivo e em comissão, far-se-á por ato do chefe do Poder Executivo. Os senhores e senhoras já sabem, porque com certeza acompanham as minhas dicas ali da Lei 5.810 de 94, que quando se fala cargo de provimento efetivo, o que nós temos em mente? Efetivo é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Nunca esqueça, efetivo é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. O cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, tá bom? Então, mais uma vez, artigo 8º, a investidura nos cargos de provimento efetivo e em comissão far-se-á por ato do chefe do Poder Executivo, leia-se governador, tá? Vamos continuar no artigo 9º aqui, porque foi revogado, né, o desta lei. Então, vamos continuar com a leitura do artigo 9º da Lei 6677 de 2004. Diz assim, nova redação. Os quadros de cargo de provimento efetivo em comissão de função gratificada passam a constituir anexo 1, 2 e 3 dessa lei, tá? Só lembrando que aqui ele fala funções gratificadas, nunca esqueça, funções gratificadas, elas são ocupadas exclusivamente por servidor efetivo, tá? Não esqueça disso. As funções gratificadas, elas são ocupadas exclusivamente por servidor efetivo. Ok. O parágrafo 1º do artigo 9º diz que a tabela de vencimento dos cargos de provimento efetivo que trata dessa lei constitui no anexo 4 dessa lei, você faz a leitura aí. O parágrafo, eu particularmente acredito que o anexo não vai cair, tá? Mas é importante você dar uma olhadinha. O parágrafo 2º diz que as atribuições e requisitos dos cargos, os requisitos dos cargos de provimento efetivo estão definidos em conformidade com o artigo 2º de uma outra legislação, a Lei 4.621 de 76, para os grupos, né? Quando ele coloca aí GEP, ANS 600, GEP ANM 800, assim por diante, tá? E não menos importante, esta lei, a 6677 de 2004, ela acrescentou o artigo 9º A e 9º B. Vamos ler, então? 9º A, os cargos de provimento efetivo e as funções de caráter permanente da estrutura atual aí da fundação, não inseridos no anexo 1 desta lei, vão passar a compor o quadro de cargos de extinção, assegurando-se ao seu ocupante todas as vantagens de direito previstas nessa lei.
E o artigo 9º-B diz que a ocupação dos cargos de provimento efetivo e comissionados estão condicionados ao limite da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a capacidade orçamentária e financeira do Estado. Tá bom? Só recapitulando, você fazer mais uma análise, ainda tem uma lei, que é a Lei 6434/2002. Só confirmar aqui. É a Lei 6434/2002. Você vai observar que nessa lei, que também alterou, tá? Porque você tem que saber que no seu programa veio Lei 5789/913 alterações. Então, as alterações aconteceram em duas leis. Esta que nós acabamos de ver, a Lei 6677/2004, que alterou o artigo 4º, o artigo 8º, o artigo 9º e acrescentou o artigo 9º-A e 9º-B, que nós vimos agora, tá? E essa outra lei, na verdade, uma alteração dela foi muito pequena, acho bem difícil cair, mas tudo bem, está aí, você tem que ficar atento. Essa lei altera só o anexo 2 da Lei 5789/93. Depois você pode ver aí, tá? Foi a única alteração, tá? Então, fechou, hein? Estamos kit com as alterações, hein? Kits com as alterações aí, rumo à sua aprovação e classificação, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos continuar. Vamos voltar para a Lei 5789/93, já não vai ter mais alteração daí para frente. Vamos a partir do artigo 10, tá? Artigo 10. Diz assim: o regime jurídico dos servidores da Fundação da Criança e do Adolescente, FUNCAP, outrora FUNCAP, hoje FASEPA, será o estatutário vigente para a administração direta do Estado. Em outras palavras, por isso que está no seu programa a Lei 5.810 de 94. Por isso que você assistiu. Ainda não assistiu no YouTube? Então, quando acabar essa aula, escreva Lei 5.810 de 94, Valnei Oliveira. Você vai ver lá, salvo engano, são 9 partes ou 10 ou 11, sei lá, que eu trago ali os 100 primeiros artigos para você. Quem quiser depois pode ir na plataforma do meu site e adquirir o restante, tá? Então, olha só, ele quer falar que o regime jurídico dos senhores e das senhoras que serão futuros servidores da FASEPA, antiga FUNCAP, hoje FASEPA, será o estatutário. Cuidado, hein? A banca pode querer dizer que vocês serão seletistas. Errado, vocês não serão seletistas, vocês serão estatutários, vocês serão regidos por um estatuto, que é a Lei 5.810 de 94. Você estuda comigo lá no início, na primeira aula, do macete que eu falo que a Lei 5.810 de 94 se aplica ao macete do AAF. Que é, professor, AAF? A administração direta do Estado do Pará, as autarquias e as fundações públicas. A administração direta, por exemplo, logo está para ser o concurso da SEDUC do Pará. A administração direta, uma Secretaria de Educação, vai fazer o concurso ali, né, relacionados à administração direta do Estado do Pará. Autarquias, há um tempo atrás teve o concurso do DETRAN, há pouco tempo teve o concurso do IGPREV, são autarquias. Agora IGPPS, né? São autarquias estaduais, também estudam a Lei 5.810 de 94, também são servidores estatutários. Há pouco tempo teve o concurso da Fundação Santa Casa, fundação pública. Agora o concurso dos senhores e das senhoras FASEPA também. Os senhores e as senhoras são regidos pelo estatuto que são aplicados, no caso aqui, como ele coloca para a administração direta, a Lei 5.810 de 94. Fique atento que o examinador pode querer exigir esse conhecimento seu. Dizer assim, de acordo com a Lei 5.789 de 93, olha só, o regime jurídico adotado para os servidores da atual FASEPA é a Lei 5.810 de 94. Está perfeito, ele colocou a essência da lei e deu uma maquiada. Fechou. Artigo 11. Os servidores da extinta Fundação do Bem-Estar Social do Pará, tá, poderão ser aproveitados na própria FUNCAP, na Fundação da Criança e Adolescente, respeitadas as normas pertinentes ao assunto. O artigo 12 diz que fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, tá? A conta de recursos previsto no item 1, 2 e 3 do parágrafo do artigo 43 da Lei 4.320 de 64. O artigo 13 diz que fica o Poder Executivo autorizado a proceder à elaboração do quadro de detalhamento de despesas
devendo subordinar a execução orçamentária do recurso aqui referido às normas orçamentárias de 94, tá? E o artigo 14 diz que fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos que fizerem necessários à efetiva execução das atividades da FUNCAP, hoje FASEPA, tá? E o artigo 15 fala que essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 94. Fechou? Então, futuros servidores aí da FASEPA, hoje FASEPA Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará, nós fizemos aqui a leitura com as alterações de acordo com a banca. Não esqueça de me chamar no meu WhatsApp, para ele colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me siga no Instagram, por lá dou dicas também, você fica ciente de todos os materiais que eu produzo. E também vá na plataforma do meu site e adquira os materiais lá que terão de improbidade administrativa, lei anticorrupção e outras legislações. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará, FASEPA. Um abraço e até os nossos próximos encontros.